Um túnel deve ser lacrado com uma tampa de concreto. A seção transversal do túnel e a tampa de concreto tem contornos de um arco de parábola e mesmas dimensões. Para a gente poder aqui, pessoal, contextualizar essa questão do Enem, eu trouxe aqui uma figura, um exemplo de um túnel nos moldes dessa questão aí, ó. Um exemplo de túnel parecido com o que fala a questão número 7. Então, vai ser construído uma tampa que se encaixe aqui perfeitamente com a entrada aqui desse túnel, que é uma parábola, então uma aplicação da função quadrática no nosso dia a dia, né? Um túnel moldado em forma de arco de parábola. Então, só para a gente imaginar a situação, vou voltar para a questão, vou lá continuar a leitura. Para determinar o custo da obra, o engenheiro deve calcular a área sobre o arco parabólico em questão. Usando aqui o eixo horizontal no nível do chão, ou seja, o eixo do X vai ser ali no nível do solo, né? E aqui também é importante, ó. Então repare que o eixo do Y é o próprio eixo de simetria, como a questão aqui está aqui informando, tá? Então, obteve a seguinte equação para a parábola. Então aqui ele deu para a gente a nossa função y igual a 9 menos x ao quadrado. Vamos colocar então primeiro o a, né? O menos x ao quadrado. E por último colocar aqui o 9. Então mais 9. É a mesma função, só que coloquei o menos x ao quadrado na frente e o 9 depois. Mas é a mesma equação, tá? Só para ficar na forma tradicional. Fechado? Sendo x e y medidos em metros. Sabe-se que a área de uma parábola, como esta, né? Então repare que também na questão, Robertinho e Robertinha, então repare que na questão ele vai pedir para você a área e também aqui, como a gente rascunhou, aqui como a gente destacou em marca-texto verde, ele já dá para a gente a fórmula para calcular essa área, ó. A área sobre uma parábola como esta é igual a 2/3 da área do retângulo. E que retângulo é esse? Cujas dimensões são respectivamente iguais à base e à altura da entrada do túnel. Qual é a área da parte frontal da tampa de concreto em metro quadrado? Então repare que ele quer saber, então, como a gente já comentou, a área, e essa área, a gente também já comentou, está ali em verde, ó. A primeira parte aqui na solução, a gente vai repetir aqui a função, já ali na sua função, na sua forma padrão, identifica, né, os coeficientes, o a vale menos 1. Repare que nós não temos o coeficiente x, não temos ali a variável x, portanto, o b vale 0, o c vale 9. No segundo passo, a gente vai calcular as raízes dessa função. A gente já sabe, para calcular as raízes da função do segundo grau, a gente usa a fórmula de Bhaskara. Mas atenção, pessoal, poderia ser usada a fórmula de Bhaskara, mas não é conveniente para cá, né, por ser uma equação incompleta, onde o b é igual a 0. Tá bom, pessoal? Então aqui, normalmente você pega, para encontrar as raízes, a gente iguala o y a 0, não é isso? Menos x ao quadrado mais 9 igual a 0. Coloquei o 0 ali do lado direito, tá bom? Pronto. Aqui esses 9 que tá positivo, ele vai passar para o outro lado negativo, ficando assim, ó. Repare que nós temos um negativo tanto no lado direito quanto no lado esquerdo. Então eu posso multiplicar por menos 1 ambos lados. Com isso, eu cancelo o sinal negativo dos dois lados. Então, o sinal negativo, entre aspas, some aí, né? Então, ficou apenas x ao quadrado igual a 9. Como eu quero encontrar o x, aí esse quadrado, ele passa para o outro lado como raiz. Só que não esquece, como é ao quadrado, nós temos duas raízes. Portanto, antes de colocar a raiz para o outro lado, coloca-se mais ou menos para sinalizar que nós temos duas raízes. Ficando assim, portanto, ó. Lembrando, como aqui é mais ou menos, nós temos duas raízes. Uma raiz negativa e a outra raiz positiva. E a raiz quadrada 9
raiz quadrada de 9 vale 3. Então, o x1 ou x' vale menos 3, a raiz negativa. E o x2 vale mais 3, a raiz positiva. Pronto, então aqui no segundo passo a gente encontrou as raízes dessa função. O próximo passo agora, pessoal, então o gráfico fica assim, ó. Nós temos uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Claro, o a vale menos 1. Como o a ele é um valor negativo, a concavidade da parábola tem que estar voltada para baixo. Ok. Segundo, o nosso c ele vale 9. Então a parábola ela tem que interceptar o eixo do y bem no c, vale 9. As raízes que a gente encontrou, uma é menos 3 e a outra é mais 3. Aqui está, o gráfico corta o eixo do x exatamente nas raízes. Corta aqui no menos 3 e também aqui no mais 3. Ok? Então, o rascunho do gráfico fica mais ou menos desse jeito aí. Ele falou que o eixo do y é o próprio eixo de simetria, né? Como a gente já destacou lá no texto. Repare que, de fato, o eixo do y passa bem aqui no vértice, ó, bem aqui no vértice da nossa função. Então, o desenho aqui está compatível com o comando da questão e também com os cálculos que a gente acabou de fazer. Fechado, pessoal? Aqui em amarelo, a gente rachurou aqui como que seria a moldura do retângulo da questão, tá bom? A base aqui, ó, no chão, e aqui nós temos a altura, que é a altura do túnel. Fechado, pessoal? No próximo passo, é o que ele pede na questão, que é a área da parábola, a área ali que vai ser para fazer a tampa de concreto. E como a gente viu, quando a gente leu o comando, a gente viu que essa altura, essa área é dada por 2/3 da área do retângulo, né? A área de um retângulo, basta que você multiplique a base pela altura, sim ou não? Então, a base aqui está, aqui no x, né? E a altura que está no y. Então, a área fica assim, ó, 2/3, e aqui em verde é a área do retângulo. É dada pela multiplicação da base pela altura, ok? Lembrando, esse 2/3 que está aqui em vermelho, pessoal, a gente vai sempre repetindo nesses passos, porque faz parte da fórmula da questão. A base aqui do retângulo da parábola, do retângulo aqui, ó, do túnel. Repare que a base está aqui no eixo do x e a altura está aqui no eixo do y. A altura, consequentemente, vale 9, sim ou não? Então, a altura aqui vai do 0 até o 9, portanto, a altura vale 9. Já a base, ela vai aqui do menos 3 até lá o 3 positivo. A base está aqui no chão, está no eixo do x. E para eu calcular essa base, basta que eu pegue aqui a posição final menos a posição inicial. A posição final é 3, menos a posição inicial, que vale menos 3. Como a posição inicial também é negativa, a gente coloca no parênteses. Então aqui fica 3, menos com menos dá mais, e 3 mais 3 dá 6. Então o valor da base vale 6, tá bom? O valor da base vale 6. Agora é só você substituir aqui na nossa função. Então aqui no lugar da base eu coloquei o 6, no lugar da altura eu coloquei o 9. Aí você multiplica, né? Você pode dividir, ó, 6 dividido por 3, 6 dividido por 3 dá 2. 2 vezes 2 dá 4, e 4 vezes 9 dá 36. 36 metros quadrados, que é a nossa resposta. 36 está ali na letra C, portanto, a letra C é o nosso gabarito. Tá bom, pessoal? Por hoje é só. Saúde a todos. Tchau, Robertinhos.